Bem-vindo ao canal do Viajar é Simples, eu sou a Silvia Barreto e nesse vídeo eu vou desvendar com você os mitos sobre os cruzeiros marítimos. Isso mesmo, tem muita gente que morre de medo de viajar de navio ou tem algum receio por conta exatamente desses mitos. E se você tem algum receio, alguma dúvida, já deixa aqui nos comentários e se inscreve no canal para poder receber avisos sobre os próximos vídeos, incluindo os de cruzeiro, que vem muita coisa por aí. E como eu não sei de tudo, eu fui falar com a CLIA Brasil, que é a Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos, que é representante no Brasil de um órgão internacional, a CLIA Internacional, que reúne várias companhias de cruzeiros. Então eles me passaram vários dados, eu falei com o presidente atual, que é o Marcos Ferraz. Então o vídeo não é só baseado na minha experiência, que eu já fiz, né, nem sei mais quantos cruzeiros eu já fiz, tanto a trabalho como a lazer, mas eu adoro cruzeiros, faço bem desde novinha, mas não é baseado só na minha experiência, também é baseado em dados da CLIA, tanto dados do Brasil como dados internacionais. Então fiquem aí até depois da vinheta para saberem todos os mitos de cruzeiro e desvendá-los. Vou começar por um mito clássico, que é o enjoo. Muita gente, inclusive na minha família, fala que não vai fazer cruzeiro porque tem medo de enjoar. Gente, eu já fiz vários cruzeiros, nunca enjoei, mas é claro que isso vai de pessoa para pessoa. Então, uma dica que eu dou é que se você não enjoa numa lancha, num barco menor, provavelmente você não vai enjoar num navio. Mesmo porque, hoje em dia, os navios são bem modernos e eles têm os estabilizadores de cada lado, como se fossem asas mesmo. Isso a CLIA que me explicou, eu não sabia disso, eu apenas não enjoava. Mas a CLIA me explicou que os navios modernos, então tem esses estabilizadores e isso faz com que o navio balance muito menos. Então, não é que você não sente, você até sente o balanço do navio, mas é muito pouco. E isso ajuda aquelas pessoas, né, que costumam enjoar, a enjoar menos. Gente, também você pode falar com o seu médico e tomar um remedinho para não enjoar, né? Mas não vai perder de viajar de navio só porque você tem certeza que vai enjoar, sendo que você nunca nem experimentou. Outro mito que chega a ser até um preconceito é as pessoas falarem que não viajam de cruzeiro porque é coisa de gente velha, né? As pessoas mais jovens, assim, falam, ai, não, é passeio de velho. Gente, não é passeio de velho, principalmente nos navios que vêm para o Brasil passar temporada, que são navios classificados como contemporâneos. E que são navios contemporâneos, né? São embarcações muito grandes, aí para 3, 4 mil pessoas e que tem muitas atividades, porque eles pensam realmente na família toda, desde o bebezinho, a criança, adolescente, adulto e também os idosos. Então eles têm atração para todo mundo. A média de idade dos cruzeiristas aqui do Brasil, de acordo com a CLIA, é de 44 anos. Então é uma idade aí, o que? De um pai de família, de uma mãe que vai com os filhos, de um casal de namorados, enfim, tem gente de todas as idades. Agora, preciso fazer aí um parênteses, né? É claro que tem navios que a idade média é maior, 60 anos, 70 anos, mas por quê? Porque são navios menores, mais luxuosos, que custam muito mais uma viagem. Então, geralmente, os mais jovens não conseguem arcar, né? São pessoas que já têm mais dinheiro, já trabalharam a vida toda, pouparam e fazem esses navios de luxo, que nada impede que você faça também. E eles têm roteiros mais longos, né? Hoje no Brasil e nos Estados Unidos, Caribe, você encontra cruzeiros de 3, 4 noites, né? Mas esses outros tipos de navio, eles têm cruzeiros de 15, 20, 30 dias, tem volta ao mundo. Então, os mais jovens nem sempre têm toda essa disponibilidade para ficar viajando. Então, sim, você vai encontrar pessoas mais velhas nesse tipo de cruzeiro, mas nos grandes navios que vêm para o Brasil, a média é essa, 44 anos. Outra coisa que eu ouço muitas pessoas falando, e eu acho que elas nem pesquisam, nunca foram pesquisar, ou alguma vez pesquisaram, mas daí tiveram uma má experiência, é que cruzeiro é uma coisa para rico, que só quem tem muito dinheiro pode viajar de navio, e isso não é verdade. Claro, como eu já expliquei, que tem navios de super luxo, tem viagens mais caras mesmo, mas não, tem viagem de todos os valores, mesmo porque tem viagens de 3, 4 noites, uma semana,
15 dias, então também isso influencia no valor. E, gente, é um custo-benefício super bom, porque se você pensar que você tem comida todos os dias, você tem acomodação e você tem transporte, se você for fazer tudo isso de avião, pagando hotel e pagando restaurante, com certeza, se você colocar na ponta do lápis, vai dar mais caro. Então, é um custo-benefício muito legal. Pessoalmente, acho isso. Você encontra aqui pela costa brasileira, o cruzeiro vai por R$1.000, sabe? 1.000, 2.000. Aí vai depender muito da quantidade de dias, de itinerário, do navio. Mas, enfim, esse valor por pessoa. E as companhias ainda parcelam aqui no Brasil. Enfim, é um custo-benefício muito bom. Mas, se vocês não quiserem acreditar no que eu tô falando, vocês podem acreditar no dado da CLIA Brasil, que me passou, que nesse tipo de navio que vem pro Brasil, que são os navios contemporâneos, como eu já expliquei, o máximo que você vai pagar por noite, assim, nos mais caros dessa categoria, é $150. $150 dá hoje o quê? Uns R$600 por noite. Mas esses, nos mais caros, você paga aqui no Brasil muito menos por noite, tá? Porque se você for colocar R$600 por noite, 3 noites já dá R$1.800. E tem muitos cruzeiros de 3 noites que custam bem menos que isso por pessoa. A única coisa é que, claro, o navio tem as taxas portuárias, então isso vai variar de roteiro para roteiro, de país para país, mas também não é nada exorbitante. Então, navio não é só para rico. Talvez algumas pessoas pensem nisso, porque mesmo os navios que não são considerados de luxo, eles têm um ambiente luxuoso, né? Tem a MSC, por exemplo, que tem escadas de cristais, então talvez a pessoa veja uma foto e fala, nossa, esse lugar com escadas de cristais deve custar uma fortuna. Mas não custa um preço bem acessível, ainda mais se você pegar uma promoção, você não vai se arrepender. E já pegando o embalo dos preços dos cruzeiros, também tem muita gente que acaba achando que você tem que ir super bem vestido no navio, que à noite para jantar você tem sempre que estar de longo, os homens de terno, as mulheres usando salto alto. Gente, isso não acontece, tá? Hoje em dia é tudo muito casual, a não ser, como eu falei, nos navios mais luxuosos, mas mesmo assim, não é esse tipo de coisa todo dia. Claro que as pessoas às vezes, o homem vai colocar uma camisa polo, a mulher vai colocar um vestidinho mais arrumado, enfim, mas isso não acontece sempre, não é via de regra. Claro que você tem que ter um mínimo de noção, né? Para os homens, por exemplo, vão comer dentro de um restaurante fechado, não vão comer sem camisa, né? Porque não tem cabimento. Mas se você estiver no restaurante da piscina, completamente aberto, na lanchonete da piscina, você pode ficar aí com a sua roupa de banho. As mulheres é a mesma coisa, vão entrar num restaurante pra comer, acabaram de sair da piscina, gente, não vai de biquíni, coloca umas saidinhas de praia, esse tipo de coisa. E às vezes até na frente do restaurante tem proibido entrar sem camisa, enfim, mas não é nada super luxuoso de roupa que você tenha que usar longo e terno, fica bem tranquilo. E um tema também muito discutido e que as pessoas às vezes têm um certo preconceito, falam, eu não vou fazer cruzeiro porque os navios jogam lixo no mar. Eu não vou fazer cruzeiro porque a água do navio não é boa, porque os navios poluem. Gente, então isso também é um mito, né? Tem muito vídeo às vezes que rola pela internet, o navio com uma mancha assim do lado, parecendo que ele tá soltando óleo. Geralmente quando fazem um vídeo desses, o que acontece? Tem muitos lugares, né, muitas paradas que o navio não tem um porto para atracar. Isso, eu já passei por isso. O navio atraca no mar, onde ele pode atracar. E daí a gente vai até terra firme nos botes salva-vidas, são os meios de transporte usados para que você chegue em terra firme. Então até aí tudo bem. Só que quando o navio fica parado, ele fica parado de um modo a proteger esses botes do vento, né? Eu nem sei se fala bote mesmo, mas enfim, aqueles barquinhos. Ele fica parado numa posição que proteja os botes do vento. E ele fica com os motores ligados, tem um jeito de ficar com os motores ligados sem que ele navegue. Só que como ele tá muito perto do solo do mar, o que acontece? O que tem ali no solo é revolvido. Então se tem lama vai pra cima, a areia vai pra cima. E o que acontece com isso? Quem olha de cima, quem tá de repente na varanda e olha, né? Parece que tem uma mancha ao redor do navio.
E realmente tem uma mancha, mas não é uma mancha de óleo. Aquela mancha é o que tem no fundo do mar, o lodo, enfim, o que vai ter por ali. E daí, às vezes, tem gente que filma e solta na internet e todo mundo acredita que o navio tá soltando óleo, sei lá, tá soltando alguma coisa que polui o mar. E não é verdade. E daí a gente tem também a questão do lixo, né? Para onde que vai o lixo produzido no navio? O lixo produzido no navio é reciclado. Assim, a maioria que eles conseguem reciclar dentro do navio, eles reciclam. Tem alguns tipos de lixo também são incinerados. E o restante que não é possível reciclar no navio são deixados nos portos com empresas que trabalham com reciclagem. E o esgoto, inclusive, ele é todo tratado no próprio navio e ele vira uma água potável. Não é a água que a gente toma no navio, essa água é jogada no mar, mas ele é uma água cristalina. E quem me ensinou muito sobre isso também foi a Clia. Então, é claro que algumas coisas podem acontecer por algum funcionário e próprio hóspede que joga o lixo no mar, mas os navios não jogam lixo no mar, eles seguem essas regras de reciclagem e, inclusive, eles usam muito a água do mar, eles fazem uma dessalinização da água do mar e essa água é usada no navio, é usada na piscina, às vezes é usada a própria água do mar mesmo, ela não é nem dessalinizada, né, nas piscinas, algumas sim, outras não, mas a água que você toma banho, a água do vaso sanitário, essa água dessalinizada, que também é uma água completamente potável. E tem a poluição do ar também. Muita gente não quer viajar de navio porque acha que os navios poluem muito o ar. E realmente, os meios de transporte que usam, né, combustíveis como gasolina, diesel, acabam, de certa forma, poluindo em maior ou menor escala. Mas claro que os fabricantes também pensam em diminuir essa poluição, porque hoje no planeta não tem mais como a gente viver loucamente sem pensar na poluição. Então, óbvio que a indústria de cruzeiro já pensou nisso. A Costa tá fabricando o navio Costa Esmeralda, que vai ficar pronto mais pro final do ano e vai ser o primeiro navio movido completamente ao gás natural liquefeito, que é o GNL, que hoje é o combustível mais limpo que tem. A regra é que todas as companhias daqui pra frente usem o gás liquefeito natural. Não, gás natural liquefeito, eu sempre confundo. Mas enfim, eles vão ser um pouco híbridos também, que a Clia estava me explicando que pelo menos nesse início os navios precisam também poder receber outro combustível, porque nem todos os portos em pouco tempo vão ter esse combustível, né? O gás natural liquefeito. Mas a tendência da indústria de cruzeiros é que no futuro todos os navios, vários navios que estão sendo fabricados agora já serão movidos a gás natural liquefeito. E as pessoas também têm medo em relação à segurança. Acha que navio não é seguro, ou que se elas passarem mal, quem vai socorrer. Para começar, isso de passar mal, todos os navios têm ambulatório, tá? Tem uma enfermaria, na verdade. Eu já passei mal em navio, já fiquei na enfermaria. E eu já passei várias situações inusitadas em navio. Se vocês quiserem, comentem aqui que um dia eu faço um vídeo sobre essas situações inusitadas em relação à saúde e em relação à segurança também. Então, em todas essas situações, tudo foi resolvido. Então, gente, a prioridade do navio é a segurança do passageiro, assim como no avião. Eu fiz curso de comissário de bordo e o comissário não é um simples garçom, uma garçonete, né? Muita gente acha que o comissário é um garçom. E nada contra os garçons que fazem super bem o trabalho deles. Mas o que eu quero dizer é que o comissário não é só isso. O comissário é um agente de segurança, você aprende tudo que você tem que fazer sobre segurança dentro de um avião, os comissários aprendem. Os navios também têm um código de segurança super forte, inclusive quando você faz um cruzeiro, no primeiro dia você tem que fazer uma simulação, tá? Você tem que ir nessa simulação para saber como agir em caso de dar algum problema com o navio, para saber para qual ponto do navio você deve se dirigir, porque cada pessoa, né, cada cabine tem a sua estação. Então, sei lá, 200 cabines vão para a estação X, se algo acontecer. Mais pessoas de outras 200 cabines vão para a estação Y. Então, você aprende onde é a sua estação em caso de emergência, você vai para lá porque vai ter alguém do navio para te ajudar. Então, a segurança é a questão prioritária, assim, de qualquer cruzeiro. Acidentes acontecem. Já aconteceram grandes acidentes, né, nos últimos anos,
Mas se a gente vê a quantidade de viagens de cruzeiros que tem e dos acidentes que acontecem, e for comparar com carro, por exemplo, a quantidade é ínfima. Então, podem viajar tranquilos. E se vocês passarem mal dentro do navio, tem profissionais, tem médico, tem quem vai te atender e tem um lugar especial para quem tá passando mal. E importante também, ir com seguro viagem, gente, porque se você não tiver seguro viagem e for pra enfermaria, como aconteceu comigo, você vai gastar uma grana de consulta e de remédios. Agora, se você tiver seguro viagem, você mesmo que gaste será reembolsado. Então é sempre bom saber qual a companhia parceira, né? Qual a companhia de seguro parceira da companhia marítima, para que você faça o seguro viagem ideal e que você seja reembolsado, ou que na verdade você nem pague pelo atendimento caso você tenha algum problema. E se o seu problema não puder ser resolvido, né, na enfermaria, pelos médicos que estão no navio, você para no primeiro porto e buscam ajuda médica para você é levado para um hospital. E não precisa ser necessariamente no porto que o navio iria parar. Assim como o avião, se tem alguém passando mal, o avião tem que pousar no primeiro aeroporto que ele encontrar, que ele tiver chance de pousar. O navio é a mesma coisa, ele vai para o primeiro porto que ele tiver chance de atracar. Outra coisa que preocupa muitas pessoas é a comida, porque afinal de contas, né, principalmente nos dias que o navio passa só em navegação, se você não gosta da comida, você não tem opção. Então as pessoas acham que no navio só tem besteira, já ouvi gente falando isso, só tem pizza e cachorro-quente. Tá, tem pizza e cachorro-quente, acho que todos os navios que eu já fui tinha pizza, cachorro-quente, hambúrguer, batata frita, que inclusive são muito bons. Mas não tem só isso, gente. Tem muita comida e tem uma moto passando, atrapalhando o vídeo. Desculpa, mas enfim. Mas tem muita comida. Muita diversidade de comida, principalmente. Então você pode ir nos restaurantes buffet, né? Que é aquele bandejão. E nem porque é bandejão, às vezes é bandejão, só tem comida, né? Mais ou menos. Gente, não. Por exemplo, os bandejões da MSC, principalmente no café da manhã, tem muita variedade. Da Disney, gente, a comida dos cruzeiros da Disney é maravilhosa. As comidas da Norwegian maravilhosas. Então, assim, diferentes cruzeiros com comidas maravilhosas, comida farta. E fora os buffets, tem os restaurantes, né? Sempre tem pelo menos um restaurante à la carte incluso, que você pode tomar café da manhã, pode almoçar, pode jantar, se você não quiser ir no buffet, e eu muitas vezes faço isso. E tem os restaurantes à la carte que não estão inclusos no pacote, então você paga separadamente, tem alguns até que são bem concorridos e você tem que fazer reserva. Geralmente você tem que fazer reserva em todos, mas os mais concorridos, se você não fizer reserva, você não consegue ir mesmo, porque eles são, assim, super procurados. Então você paga geralmente um valor fixo e não por prato, alguns por prato, mas muitos têm valor fixo. E você vai ter uma experiência bem legal. Então, ficar sem comer você não vai ficar, assim, vai ser muito difícil. Talvez você tenha que gastar um pouco mais se não se adequar aos restaurantes que estão inclusos. Mas a comida é boa e costuma atender a todos os tipos de público. Mesmo porque hoje em dia os navios estão se preocupando bastante com as pessoas que têm alguma intolerância e também com os veganos e vegetarianos. Então é normal você encontrar no cardápio essas opções veganas e vegetarianas. E daí nisso vem uma outra questão também, que as pessoas acham que é tudo muito cheio, né? É cheio, pra tomar café da manhã é cheio, todos os restaurantes são cheios, a piscina é cheia. Gente, tem alguns ambientes que são bem cheios mesmo de navio. Piscina, dia de sol navegando. Se o navio só tem uma piscina, vai ser o lugar mais cheio do navio, com certeza. Se o navio tem várias piscinas, já vai melhorar bastante. As pessoas vão se distribuir entre as piscinas e vão fazer outras coisas também. Café da manhã no buffet. Se o navio só tem um restaurante buffet, ele vai estar lotado no café da manhã. Mas porque tem gente que faz questão de ir no buffet. Eu já peguei um navio que tava sempre lotado no café da manhã. Eu não tinha como sentar no buffet. E daí eu desisti e fui tomar café da manhã no à la carte. E o à la carte era incrível e eu passei a tomar café da manhã todos os dias lá. Porque ninguém queria tomar café da manhã no à la carte, sei lá por quê. Acho que era porque as pessoas queriam comer muito, porque no buffet você consegue pegar muita coisa, mas no à la carte eu pedia 2 pratos pro café da manhã e era muita comida, eu nem aguentava comer. Mas as pessoas às vezes têm isso, né? Elas querem aquela quantidade de comida e daí ficam se debatendo lá. Então, claro que nesses navios maiores haverá ambientes mais cheios.
mas nem todos os ambientes estarão cheios. E que você também pode fazer alguns tipos de opção quando você vai escolher um cruzeiro. A MSC tem alguns navios com a área Yacht Club. Então o Yacht Club é um espaço reservado dentro do navio que só quem fica nas cabines do Yacht Club consegue ter acesso a esses espaços. Então tem restaurante especial, tem piscina especial, você não vai ficar na piscina comum, né? Você vai ficar nessa piscina só para quem tá no Yacht Club. Então também você, se você achar que vai estar muito cheio, você pode procurar um produto especial dentro do navio. Tem outros que não tem um espaço tão grande, né, como o MSC Yacht Club, com tantas ofertas, mas vai ter, para quem fica em alguns tipos de cabine, vai ter um restaurante único, então as outras pessoas não têm acesso àquele restaurante. Então é muito bom você pesquisar antes de viajar, pra saber esse tipo de coisa, porque às vezes você não sabe, daí fala, nossa, eu fui no navio, foi horrível, mas na verdade você não escolheu direito, né, não escolheu o navio certo pro seu perfil, porque tem muito isso. Então antes de viajar, aqui além de quebrar os mitos, eu quero dar essa dica pra você. Antes de viajar, se você nunca fez um cruzeiro, ou mesmo se você já fez, é bom você pensar no tipo de viagem que você gosta. Quando você viaja, você fica num hotel de luxo ou você fica num hotel econômico? Isso vai dizer muito sobre o navio que você vai ficar, né? Que você vai escolher, e também sobre a cabine que você vai escolher. Então, às vezes, você vai querer uma cabine de luxo, se você é uma pessoa acostumada a ficar em hotel de luxo, né? E você tem que pensar muito bem e, de preferência, conversar com um agente de viagem. Porque no mundo, 90%, mais de 90% das viagens de cruzeiro são vendidas por agentes de viagem. Esse também é um dado da CLIA. Então, o agente de viagem te ajuda nessas questões, porque, principalmente para o brasileiro, hoje o cruzeiro ainda é uma coisa muito misteriosa. A gente tem um percentual bem pequeno da população, bem pequeno, tá, que já fez cruzeiro. Então, muita gente tem muitas dúvidas. Vocês podem ver os vídeos, né? Isso ajuda muito, eu acho que tem que ver, tem que ler. Mas às vezes, dependendo do seu perfil, o melhor mesmo vai ser você procurar um agente de viagem. Pra você não ter todas essas sensações de, vou me sentir claustrofóbico. Se você se sente claustrofóbico, não vai pegar uma cabine que não tem varanda porque é mais barata, porque sim, talvez você se sinta claustrofóbico, talvez ela seja menor. Então, se você tem costume de se sentir assim, pega uma cabine com varanda. Vai ser um pouco mais caro? Sim, vai ser mais caro, mas você vai se sentir melhor. Então, o importante também é que, para que esses mitos não se confirmem, você pesquise muito antes de ir e veja o navio, a viagem que tem o seu perfil, como em todas as viagens, tá bom? Então, espero ter ajudado vocês, ter quebrado esses mitos aí, e que você possa fazer uma viagem de cruzeiro incrível, seja no Brasil, na temporada brasileira, ou no exterior, por esse mundão aí afora.